Olá, mais um vídeo sobre filosofia da educação. Eu sou o professor Cid Lopes, seja bem-vindo, bem-vinda. A ideia então é falar do momento em que, na filosofia antiga, século V a.C., aqui como referência, sempre um pouquinho depois, aqui encaminhando para o ano zero, a passagem daquilo que chamou-se a Era Clássica para a Era Helenística. Nós tínhamos uma cultura muito ligada à pequena cidade, que em grego se chama polis, e nessa cultura um conjunto de conhecimentos, quando aquela cultura se expandiu através das conquistas de Alexandre Magno, né, o Grande, de 334 até 323 a.C., portanto, morreu jovem. Quando há essas conquistas, há um fenômeno que é de expansão de uma cultura que era local para uma cultura, naquele contexto, muito mais ampla. Saindo da ideia, então, de polis, daí que vem a palavra política, polis, em grego, naquele grego antigo, quer dizer cidade, para a ideia de cosmópolis, quer dizer uma cidade cósmica, cosmos. Enfim, independente da palavra aqui, porque cosmo é uma coisa, cosmética é outra, mas era a relação regional, isso que é o foco aqui da questão. Então, cosmópolis diz então de uma cidade maior, de várias polis que se reúnem e que se interagem culturalmente. Isso colocou alguns problemas, ou isso impôs àquela cultura mais regionalista algumas questões. Primeiro, a ideia de que os outros não eram propriamente bárbaros, só eram outros. Isso era, por exemplo, uma ideia de Aristóteles. E uma série de outros fatores que, quando a gente pega, então, uma pequena cultura, uma cultura ligado, em uma certa medida, no século VI, à questão agrária, já no século V, à questão comercial dos portos, mas sempre pequena. Esta expansão, e por exemplo, nessa cultura do século V, aqueles professores que vinham de fora ensinar retórica eram vistos com desconfiança, né? E depois se criou até uma ideia, e isso é um outro assunto, mas que esses ensinavam o que pagassem para eles, eles ensinavam. Mas houve, para além de uma disputa aí, será que os sofistas eram esses mesmos charlatões quase, que ensinavam a você a argumentar sobre qualquer coisa, igual esses vendedores que a gente encontra por aí? Ou, na verdade, não, era mais uma disputa entre aquele que vinha de fora e aquele que estava estabelecido na cidade, que era o aristocrata da cidade. Nós devemos lembrar que, por exemplo, a escola estoica, que foi muito importante enquanto influenciadora desse novo império, o nome estoico vem de stoa, que vem de pórtico, de porta, porque o professor que começou essa escola, ele ensinava na porta da cidade, porque ele não podia ter um imóvel na cidade, porque ele não era cidadão da cidade. Então, só para a gente ver, essa era a realidade dessa cultura da pequena cidade. Então, a cultura helenística caracterizou por essa expansão, e neste contexto nós temos algumas escolas que acabam prevalecendo. Neste contexto que a gente chama imperial, algumas questões talvez mais ligadas à utilidade, algumas questões de que a filosofia pode contribuir para a minha vida, eu creio que numa pergunta deste gênero acabou prevalecendo mais as escolas. Não é de Platão e Aristóteles, mas escolas como os cínicos, os epicuristas, os estoicos e os céticos. Né? Essas quatro correntes aí, que em outro momento a gente fala mais dela. Tanto o platonismo quanto o aristotelismo, eles... alguns autores dizem que ele cai no esquecimento, mas na verdade, quando nós podemos observar que dentro desses outros existem aspectos dessas escolas anteriores. Lembrando que a academia platônica continua existindo, mas que ganha mais proeminência, que ganha mais expansão foram essas outras. Eu destaco entre elas a escola estoica. Eu acho ela uma escola extremamente interessante para nossos dias. Ela reflete, portanto, ela é uma escola que durou muito tempo, é uma escola que propunha reflexões para a vida cotidiana no contexto de uma cultura regional. Hoje, o nosso contexto é de uma cultura global, então como que a gente se orientaria? Eu vejo certa semelhança entre essas duas culturas e eu vejo também no estoicismo que ele passou muitos aspectos para o cristianismo que vai surgir no século zero,
nessa medida que criamos, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, e, enfim, é isto. Para essa ideia, então, das escolas pós-Aristóteles e pós-Platão, o que eu tenho a dizer de mais importante, depois abordarei apenas o estoicismo, é exatamente que o movimento de expansão cultural pôs questões semelhantes às nossas de hoje. E eu volto no próximo vídeo aula, abordando apenas o estoicismo. Eu fiz aqui uma eleição, não dava para eu abordar todos, eu vou fazer esta eleição, no caso do estoicismo, e depois a gente vai ver as relações que eu vou fazer com os dias de hoje. Retemos desse bloco, então, da época helenística da filosofia da educação, nós retemos para os nossos dias o mesmo fenômeno de que vivemos hoje. A expansão da cultura, no nosso caso hoje a globalização, a ideia e a sensação de que tudo está feito, então resta a nós pouca coisa a ser feita. Nós temos o sistema de educação que nos impõe, nós temos o livro didático que é feito longe de nós e nos impõe. Então, esta relação nossa de indivíduo com a ideia global, com a ideia de que está tudo dominado. Esta é a grande questão que eu vou desenvolver com vocês mais adiante dentro do estoicismo. Nós, como professores, com muita frequência sentimos isso. Sentimos que não temos muito o que fazer. Sentimos que não tem novo modelo financeiro a ser feito porque já está tudo posto. Resta, ou a gente procura emprego ou a gente vive desempregado. E uma série de outras questões para que a gente possa enfrentar esta aparente frustração que é as culturas submetidas às realidades imperialistas. Naquele momento era o Império nascente, o Império grego, helenista, né, helênico, que depois vira lá na frente, historicamente, o Império Romano. No nosso caso hoje, o Império Global da internet, das televisões, das celebridades e etc., que a gente às vezes se sente impotente diante deles. No próximo aula, vídeo, eu vou explorar um pouco mais isso na perspectiva da escola estoica, que foi a escola que floresceu nesse período, tendo tanto escravo como aluno famoso dela, como Epiteto, quanto Marco Antônio. Eu confundo Marco Antônio com Marco Aurélio. É Marco Aurélio, o imperador filósofo, além de outros como Sêneca, também filósofo, simplesmente. Muito obrigado, até a próxima aula, e será a última então dessa parte de filosofia antiga, no caso as escolas helênicas.